Hoje a gente vai falar sobre causas de dores nas pernas. Dor na perna não é normal, né, pessoal? Não é comum. Não é uma coisa natural do nosso organismo ficar sentindo dor na perna. E eu vou fazer um apanhado geral para você entender vários mecanismos, várias causas, várias doenças que causam dor nas pernas, e também vou te dar uma dica aí do que é específico de cada uma para te ajudar a entender, a te dar uma dica do que pode estar acontecendo caso você sinta ou conheça alguém que esteja tendo dores nas pernas frequentes. Eu sou Antônio, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. Então, o que pode causar dor na perna? Vamos pensar primeiro do que a nossa perna é composta, do que ela é feita, o que tem na nossa perna. Primeiro a gente tem a pele, debaixo da pele a gente tem uma gordurinha chamada tecido celular subcutâneo, depois a gente tem músculos, ligamentos, tendões nos nossos músculos que conectam ele nos ossos, os ossos propriamente dito, acabamos de falar, né, dos ossos, articulações, os ossos, né, quando eles se conectam um com o outro, ali a gente tem uma articulação, aonde tem um líquido que lubrifica ela, nas articulações a gente tem cartilagem, na perna a gente tem artérias que levam o sangue do coração para nutrir a perna, a gente tem as veias que trazem esse sangue de volta da perna para o coração, a gente tem os vasos linfáticos que drenam esse excedente entre as artérias e as veias de volta para a circulação, a gente tem os nervos que passam também na perna. Então só aí já deu para você entender que tem um monte de coisa na nossa perna que pode doer. Por isso que na maioria das vezes aquela pessoa que fala assim para mim: doutor, tenho dor na perna há tanto tempo, dói do lado direito do meu joelho, o que é isso? Aí eu tô enrolado, eu não tenho como dizer para a pessoa sem colocar a mão, ver se a perna tá vermelha, tá quente, sentir os pulsos, a temperatura da perna, ver se às vezes tem uma unha caindo, se os pelos estão ficando ralos, se a perna, por exemplo, né, se essa dor sai de algum lugar para o outro. Então a gente tem, para determinar as causas de dor na perna, que examinar o paciente, talvez pedir alguns exames complementares, algum exame de circulação, exame dos nervos, pelo exame de sangue, para ver se aquela pessoa está diabética, saber se a pessoa fuma, se ela toma hormônios anticoncepcionais ou faz reposição, né, para quem já está na menopausa, se a pessoa já operou alguma coisa, né, às vezes a pessoa que tem febre reumática ou tem reumatismo pode ter um problema articular. Então, pessoal, tudo isso são causas de dores nas pernas. Então eu vou mencionar aqui, vou citar para você nesse vídeo agora algumas das coisas que causam dores nas pernas e as particularidades, o que diferencia uma da outra. Primeiro são as varizes. Varizes é uma causa muito comum de dor na perna. Cerca aí de 38% da população brasileira tem varizes. Ou seja, no nosso país são 200 milhões de pessoas, né? Até mais, quase 250 milhões. Então, mais aí, quase metade dessa população, mais de 100 milhões de pessoas, possuem varizes, possuem a doença venosa crônica. Como que é a dor típica das varizes? As varizes, né, na maioria das vezes, ela não escolhe uma das pernas, ela acontece nas duas. A pessoa tem dor na perna direita e na esquerda. Então, geralmente, a dor das varizes, uma perna pode até doer mais, mas geralmente ela é simétrica. É uma dor que já acompanha a pessoa aí por meses ou anos, né, vários períodos, assim, alguns meses, às vezes até anos que a pessoa sente aquele peso, aquele desconforto. Geralmente ela é descrita, né, como eu acabei de mencionar, como um peso, a perna fica pesada, parece que tem uma bola de chumbo na perna. Tipicamente o horário dessa dor é no final do dia, aquele dia cansativo de trabalho, aquele dia que a pessoa, né, às vezes está também com um probleminha emocional, está um pouco mais sensível à dor. Períodos pré-menstruais, quando está chegando a menstruação, a perna da mulher fica mais sensível à dor. O inchaço é um inchaço discreto, um inchaço perto da canela, perto do tornozelo, um inchaço que vem também no final do dia. Não é comum, pessoal, a dor das varizes vir de manhã. Ah, eu já acordo com dor, isso é das minhas varizes? Não confunde. A dor das varizes ela é principalmente no período vespertino, no final do dia, de forma simétrica nas duas pernas, descrita como peso acompanhada de um inchaço. Isso é a dor das varizes, dor das veias clássica. Ah, Antônio, mas eu amanheço com dor, o que pode ser? Procura outra causa, daquele monte que eu falei agora para trás aqui que eu mencionei no vídeo. Só que das varizes não costuma ser. Ah, mas a minha perna é cheia de veia e eu amanheço com dor.
Olha só, a veia você enxerga, mas você enxerga o tendão, você enxerga o nervo da sua perna? Ah, eu tô vendo um nervo passando aqui perto do meu joelho. Isso aqui é um nervo que está passando. Não. Então você vê a varize passando ali perto, acha que a culpa é dela. Mas se a dor não se assemelha com essa que eu descrevi agora, provavelmente a varize colabora, mas ela não é a causa definitiva. Pode procurar outra coisa que tem mais coisa errada aí. A dor das varizes ela é bem característica, eu acabei de descrever ela para você. Trombose, qual que é a diferença? A dor da trombose, geralmente a trombose ela acontece em uma das duas pernas, não é nas duas. Ah, Antônio, tem trombose nas duas pernas? Até tem, só que o típico é ela acontecer em uma das pernas. Agora, é mais na direita, é mais na esquerda? Geralmente é parecido, assim, nos estudos fica aí quase que meio a meio, 55 a 45, 52 a 48%, fica bem próximo, não tem uma distinção de qual perna costuma dar mais trombose não. A esquerda tende a ganhar, mas a mensagem que eu quero passar para você é o quê? Que a trombose, geralmente a dor ela é unilateral, tá bom? Na maioria dos casos, grande parte dos casos, ela acontece só em uma perna. Não é igual a das varizes, que é bilateral e acontece por vários anos, não. A da trombose ela é uma dor repentina, uma dor súbita, geralmente acompanhado de um inchaço. Não é no final do dia, é um inchaço que fica o dia todo, um inchaço que não melhora, um inchaço que vai piorando cada vez mais sem tratamento. Então grava aí comigo, ó. Dor da trombose, ela aparece na maioria dos casos. Existe trombose bilateral, gente, estou falando o mais comum. Aparece em uma das pernas, junto de um inchaço que não melhora e algumas vezes confundida com uma dor muscular. Esse é o quadro clínico clássico da trombose e isso aparece de forma súbita. A pessoa não fica, tem 6 meses que a minha perna direita está inchando e doendo, eu estou com trombose. Não, não é a apresentação clássica. Pode ser? Até pode, só não é o mais comum. O mais comum é isso que eu acabei de descrever, dor súbita, início repentino em uma das pernas acompanhada de um inchaço e uma dor confundida com uma dor muscular. Agora vamos falar um pouco das causas de dores, relacionadas à parte osteomuscular. O que é a parte osteomuscular? É aquela parte que envolve as articulações, os músculos, os tendões. As dores geradas pela parte osteomuscular, esses componentes da perna que dão o arcabouço e o movimento da nossa perna, são dores que são deflagradas pelo movimento, tá certo? Então se a pessoa tem aquela dor assim que ela dobra a perna, que ela mexe o pé dessa forma, vamos botar assim, eu mexo o pé assim, dói bem no meu tornozelo. Provavelmente é uma dor que pode estar relacionada ao tendão ou à articulação. Então as dores causadas pelos tendões, pela cartilagem, pelos músculos, pelas juntas que a gente fala, as articulações, são dores desencadeadas pelo movimento. Essa é a dor mais típica quando ela é causada por causas osteomusculares. As dores que são geradas por problemas nos nervos, são principalmente duas. Aquelas relacionadas à coluna. Antônio, então a dor da coluna pode ir lá para a perna? Pode sim, principalmente a dor ciática, porque o nervo ciático ele nasce lá na coluna e se dirige na perna. Então se tem alguma vértebra, alguma hérnia comprimindo ele aqui em cima, essa dor pode ser irradiada, ela pode ser sentida lá na perna. Aquelas dores esquisitas, só na face lateral da coxa, ou só na face do meio da coxa, bem na frente da coxa, são dores, parece que está dormente, parece que está formigando. Isso é típico de dores causadas por agressão aos nervos, dor ciática, hérnia de disco, dores causadas por degeneração na coluna lombar que irradiam para a perna. Aquela dor causada pelo diabetes, que a gente chama de neuropatia, ela acontece principalmente nos pés e na perna, descrito como se tivesse uma bota, como se a ponta dos dedos formigasse. É uma dor bem inespecífica e que acontece em qualquer parte do dia, tá certo? Então essas dores aí relacionadas à causa osteomuscular, a problemas nos nervos da coluna e problemas do diabetes, elas são umas dores que elas não são tão específicas, tá? A osteomuscular, o que nos chama a atenção é o movimento que desencadeia. As causas relacionadas à coluna, geralmente elas
algumas vezes são irradiadas, a pessoa sente a coluna e também indo para a perna. E a neuropatia, ela não escolhe a hora do dia, ela parece ter uma bota na perna da pessoa, né? Parece que ela pega os dedos do pé, o pé até perto do joelho, como se tivesse uma botinha ali. A pessoa descreve como queimação, formigamento, agulha fincando, a sensação de gelado. São dores bem estranhas, tá bom? E aquelas causadas, né? Por exemplo, uma fasciite plantar, aquela dor na planta do pé. No pé, quando a gente anda, o nosso pé ele faz um movimento bem característico dele. Então, na planta do pé ali, a gente pode ter uma irritação daquela fáscia. Fáscia é uma membrana que existe na perna causando a fasciite. Então, a fasciite plantar é uma dor que acontece como? Sempre quando a pessoa anda bem na região, né, da planta do pé. Dores causadas, por exemplo, por cisto de Baker no nosso joelho é uma articulação de alto impacto. É uma articulação do nosso corpo, né, que ela desgasta com o passar do tempo e pode formar um cisto cheio daquele líquido que lubrifica a articulação do nosso joelho. Então, as dores causadas por cisto sinovial, né, geralmente elas têm relação com artrose no joelho, aquele joelho que fica estalando. A artrose por si só também é uma causa de dor, tá bom? De dor articular. Então a gente tem que investigar nesses pacientes que o joelho fica estalando, que tem algum carocinho atrás do joelho. Nós temos o quê? Que investigar cisto de Baker, que é um cisto sinovial, e temos que investigar também a artrose nos joelhos. Qual que é a diferença de artrite para artrose? A artrite ela é um processo inflamatório ou infeccioso, ou seja, a articulação fica vermelha, fica quente, dói quando a gente movimenta aquela articulação. Já na artrose, não. A artrose é o desgaste daquela cartilagem, tá certo? É aquele joelho que fica estalando, que a cartilagem está gasta e quando movimenta dói também. Só que não tem aqueles sinais de inflamação, de infecção, que é ficar vermelho, ficar quente, ficar inchado. A artrite pode dar no joelho, pode dar no tornozelo, pode dar em outras partes da perna também. E o ácido úrico, tá? Que é a última coisa que eu vou mencionar aqui para vocês, que é a podagra. A podagra é uma dor bem no dedão do pé, daquela pessoa que tem o ácido úrico alto e com o passar do tempo, né, esse ácido úrico pode prejudicar o arcabouço ósseo, a parte também articular da perna da pessoa e do pé, causando degenerações, causando bolinhas chamadas de tofos gotosos, tá certo? Então a podagra, a dor clássica dela é aquela pessoa que fez a ingestão de comidas ricas em ácido úrico e aí desencadeia uma dor principalmente no dedão, chamada de podagra, tá certo? Ah, pessoal, falou a gente mencionar da dor das artérias. Para finalizar, as artérias levam sangue para nossa perna. Então se a artéria está ficando, né, entupida, está sendo entupida com o passar do tempo por hábitos deletérios de vida nossos, quando a pessoa exige mais da perna, ou seja, ela vai andar, ela precisa caminhar ou correr, né, e falta sangue naquela perna porque a artéria não está conseguindo levar a quantidade suficiente, aí a pessoa sente dor. Ou seja, aquela pessoa que anda, exigiu mais da perna, doeu e faz ela parar, anda mais um pouquinho e para, anda mais um pouquinho e para, isso a gente chama de claudicação intermitente, ou seja, o ato de andar e parar, que é causado por entupimento arterial, tá certo? Então ficou aí para vocês o nosso resumão, pincelei, né, dei algumas dicas de algumas causas de dores nas pernas, né, alguma coisa aí dá para você identificar, procurar auxílio. Outras dores são mesmo bem inespecíficas, bem difíceis da gente identificar alguma causa, né? Existem síndrome das pernas inquietas, algumas pessoas têm o componente emocional também, a gente tem que interpretar tudo isso, às vezes fazer algum exame complementar, exame de sangue para ver se a pessoa não está diabética, às vezes exame de circulação, às vezes exame dos nervos ou da coluna, tá certo? Mas já ficou aí algumas dicas para você assim farejar, ter vamos dizer assim, uma degustação e saber identificar algumas causas de dores nas pernas. Não quer dizer que sempre que acontecer a dor igual eu falei, vai ser aquilo, tá, pessoal? Não interpreta de forma errada. Agora, algumas coisas têm um padrão,
né? Igual a aveia. A aveia, você acabou de acordar, tá deitado na cama e levantou, não tem como a perna já acordar doendo com problema de varizes. Geralmente vai direcionar a gente para dores diferentes, dores neuropáticas, dores nos nervos, alguma coisa nesse sentido. Então foi só uma dica, assim, um apanhado geral para você já ir identificando, reconhecendo alguns tipos de dores específicas. A fascite plantar ela é bem típica mesmo, tá certo? Sinais vermelho, quente, de artrite, tudo isso já são dicas para você poder, né, se cuidar, reconhecer. Se você tiver, né, conhecer alguém, encontrar com alguém ou souber de alguém que está com alguma dor semelhante, orientar ela a procurar um auxílio, tá? Compartilhe essa informação, chama mais gente para ver esse vídeo, para poder se cuidar, identificar também esses problemas, identificar essas dores. Marca algum amigo aí nos comentários, deixa seu comentário também, que a gente quer saber o que você está achando aí do outro lado.